Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar um capítulo do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A mensagem escolhida é conflito. Paulo, em sua carta enviada aos Romanos, capítulo 7, versículo 21, disse assim: Acho então essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E Emmanuel vem nos explicar que os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem às quedas a influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo se desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, bruxuleante que oscila. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Vamos entender o que Emmanuel nos disse aqui. Primeiro, nós precisamos lembrar quem foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um soldado romano que perseguiu Jesus, acreditando que matando o homem, mataria a ideia, a mensagem que ele estava trazendo. Ele perseguiu e matou todos os que se diziam cristãos. Então, se falasse que seguia a Cristo, era morto por um dos soldados romanos. Por quê? Porque eles estavam passando para frente a mensagem do Cristo. Só que depois da morte do corpo físico de Jesus, num determinado dia, Paulo recebeu uma mensagem dizendo que o esperavam na estrada de Damasco. Chegando lá, uma voz disse: Paulo, aqui é Jesus, a quem tu persegues. Claro que Paulo se converteu e passou de perseguidor a perseguido. Ele deu início ao movimento do cristianismo. Paulo de Tarso é o São Paulo da Igreja Católica. Agora eu pergunto para vocês, será que depois disso Paulo nunca entrou em conflito com o que ele foi, com aquilo que ele passou a ser, com o que ele fez, com aquilo que ele queria fazer? Será que o seu lado mal não entrou em conflito com o seu lado bom? Claro que sim, e assim somos nós.
mesmo já conscientes do que é certo e do que é errado, mesmo já sabendo como devemos agir, no momento da prova, do teste que a espiritualidade amiga superior nos faz, uma atitude, uma palavra nossa pode nos trair, mostrando as nossas antigas fraquezas. Logo pensamos, o que é isso? Não pode ser. Eu falei uma coisa e fiz outra completamente diferente. Aí vem a ideia de que podemos estar sendo influenciados por algum espírito adversário do bem. Mas se ele nos influenciou, é porque encontrou brecha, não é? Isso mesmo. Maristela Santos diz que só sai lá de dentro o que existe. Nós não induzimos o outro a fazer aquilo que ele não tem dentro dele. Quando nós despertamos para a necessidade da renovação, para a necessidade de nos reformarmos intimamente, de nos tornarmos pessoas moralmente melhores, é onde começa a nossa batalha. É a luta com nós mesmos. É o homem velho lutando com o homem novo que queremos ser. Esse é o conflito. Reconhecemos nesse momento a pesada bagagem da nossa alma. De uma existência para outra, nós trazemos na bagagem espiritual nossos erros e acertos. E essa bagagem é pesada, viu? Nós temos séculos de sombras que precisamos iluminar com a luz de Jesus. São reencarnações anteriores, muitas vivências, e esse processo de mudança exige atitude e perseverança. Precisamos, então, sermos serenos e compreendermos que isso faz parte. Não vai ser da noite para o dia que iremos deixar de ter esses conflitos. Nós precisamos ir limpando os vários rastros de ódio, de sangue, de dor que deixamos para trás e ir semeando flores e frutos do bem. Iremos cair muitas vezes diante dos nossos erros, mas nós precisamos nos levantar, porque Deus está nos dando a oportunidade de reescrever a nossa história. E essa oportunidade é agora. Hoje, pensando no que eu vivi, no que eu possa ter feito, eu não tenho orgulho. Mas eu não sou mais aquela pessoa, eu não tenho mais aquela personalidade, eu evoluí espiritualmente, então eu não vou me torturar e nem sentir vergonha de mim. Era o que eu podia fazer, era o que eu entendia naquele momento, devido ao meu grau evolutivo daquele momento. Mas agora não, eu evoluí espiritualmente, então é hora de mudar. Eu vou recomeçar de uma nova maneira. Eu aprendi com o erro e com o erro se cresce. Precisamos aprender a caminhar sem deter este passado, porque ele nos trouxe experiências. Em alguns momentos, ainda iremos encontrar em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a luxúria, o preconceito, a maldade. Mas quando isso acontecer, é o momento de parar e pensar: o que eu quero para a minha vida neste momento? Eu vou voltar a ter aquela personalidade que eu já tive, ou é hora de colocar em prática os ensinamentos de Jesus? O que é que eu quero? A responsabilidade, a decisão é minha. Precisamos reformar o nosso caráter. Quando assumimos o compromisso de seguir e viver o Evangelho de Jesus, isso irá se traduzir não só no hoje, mas também no amanhã.
Contei com a ajuda de Maristela Santos para esse estudo. Fiquem com Deus e coragem, porque mudar requer coragem e Deus confia em você. Tchau, até uma nova oportunidade.